reunidos em torno deste nome. Irmãos, nós estamos expondo 1 Coríntios. Nós voltamos para a segunda temporada de 1 Coríntios. Nós fechamos a primeira temporada lá em 2019 e nós percorremos do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Nós fechamos o capítulo de número 11 e nós voltamos no sermão, no culto passado, a partir do capítulo 12. Nós estamos ainda no capítulo 12 e nós vamos então nos deter do verso 12 até o verso de número 31. Tá bom? Nós queremos fechar esse livro. É possível que até o final de abril nós venhamos a fechar este livro maravilhoso que é 1 Coríntios. Tá bom? Então abra comigo, por favor, as Escrituras. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler a partir do verso 12, onde nós paramos. Do verso 12 até o verso de número 31. O sermão dessa noite tem como título a unidade, a mutualidade e a diversidade dos dons. A unidade, a mutualidade e a diversidade dos dons espirituais. Vamos ler? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que não são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros, que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez? Pai, eu rogo pela Tua palavra, Senhor. Peço pela Tua intervenção, peço pela Tua ajuda. E eu quero crer com o meu coração que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Por favor, ajuda-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Ó Deus querido, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor. Mas ajuda-me a pregar tão somente o Teu Evangelho nesse momento tão especial desse culto público. Faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.
Certa vez, eu acompanhava os meus 2 filhos, o Elias e o Josué, num desses vídeos musicais do YouTube. Há um ministério, bíblico teológico chamado A Minha Vida é uma Viagem. Quem é pai de criança sabe, o quão abençoado nós somos por essas canções aí bíblicas infantis. E a canção dizia, irmãos, o seguinte, uma canção infantil, cujo título da canção é 1 Coríntios 12. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para o todo, ninguém pode fazer nada sozinho. Todos somos completos um do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para o outro, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento um do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Amém. Amém. 1 Coríntios 12, do ministério A Minha Vida é uma Viagem. Irmãos, parece uma canção simples, de mensagem simples, mas é a verdade que está emanando aqui desse texto. A igreja local é um milagre do corpo de Cristo. Pessoas com tantas diferenças culturais, políticas, raciais, sociais, de faixa etárias diferentes, diversas, estão reunidas, todas elas, num único grupo de interesse mútuo, viver de forma digna do Evangelho de Cristo. A igreja é lugar onde corintianos e palmeirenses estão juntos, irmãos. E aqui que residia o problema dos coríntios. Os membros daquela igreja não viviam de forma digna no tocante à vida da igreja local. O mau uso dos dons espirituais dos coríntios era um reflexo aqui do mundanismo carnal e estava então intimamente ligado, relacionado com a divisão que havia então dentro da igreja, que o apóstolo Paulo então começa a reprovar. Como vimos ainda no capítulo 12, do verso 4 ao verso 11, o apóstolo ele sublinhou de forma repetida que Deus é a única fonte da diversidade dos dons espirituais. Verso 4, verso 5, verso 6, verso 8, verso 9, verso 11. Ele também salientou o propósito desses dons espirituais, isto é, o bem comum da igreja, o exercício do poder do Espírito, o exercício de revelar a pessoa do Espírito Santo nessa distribuição para o bem comum da igreja. Verso 7. Hoje, irmãos, nós veremos como essas realidades aqui, unificadoras, levam o pensamento do apóstolo Paulo para uma discussão geral sobre a unidade da comunidade redimida. Então, para tentar entender aqui as nossas responsabilidades individuais e coletivas, nós precisamos então entender o que é ser um membro de uma igreja e qual a nossa responsabilidade dentro deste corpo. E aí eu quero destacar aqui pelo menos 3 verdades com relação à membresia de igreja local. O que o apóstolo Paulo nos fala aqui? Do verso 12 ao verso 20, irmãos, veja comigo a unidade dos membros. Do verso 12 ao verso de número 20, a unidade dos membros. A unidade dos membros do corpo de Cristo, a igreja. E Paulo ele inicia então essa sessão dizendo no verso 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo ele começa a sua argumentação então apontando para a natureza da igreja de Cristo.
A igreja é um organismo. A igreja é um corpo com muitos membros. O pastor Mark Dever, ele nos ajuda com uma definição do que é igreja, naquele livro, O que é uma igreja saudável, ou 9 marcas de uma igreja saudável. Mark Dever vai dizer que, de acordo com o Novo Testamento, a igreja é, primariamente, um corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas apenas pela graça de Deus, tão somente para a sua glória e por meio da fé em Cristo somente. Irmãos, eu creio que Mark Dever foi muito feliz. Veja, a igreja é um corpo de pessoas. E uma das ilustrações mais repetidas aqui, para tratar sobre a igreja, de fato, é a ilustração do corpo. O que é um corpo, irmãos? O corpo é um organismo vivo, constituído de diferentes membros com diferentes funções. E Paulo, ele usa este termo aqui, corpo, para ilustrar a união, a inter-relação dos membros no corpo de Cristo, a igreja. Somente no capítulo 12, Paulo usou 17 vezes a palavra corpo. E ele usa essa metáfora aqui em muitos outros lugares das Escrituras. Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 4, capítulo 12, capítulo 16, Colossenses capítulo 1, verso 18. A igreja é um corpo. E obviamente, irmãos, que ele tem uma razão para dar essa ilustração, de que a igreja é um corpo. O corpo humano é de longe a criação orgânica mais incrível de Deus. O corpo, ele é maravilhosamente complexo e ao mesmo tempo unificado com harmonia incomparável e com inter-relação entre os membros. O corpo é mais do que a soma das suas partes. O corpo é uma unidade. Se for dividido, a parte que é cortada, então, deste corpo, vai morrer. E o resto do corpo vai, então, perder algumas funções e eficácia dentro do corpo. O que Paulo está dizendo é que o corpo de Cristo, a igreja, é também uma unidade constituída de muitos membros, todos eles importantes e com diversidades em funções dentro dessa unidade. Irmãos, existem muitas organizações cristãs, existem muitas denominações, existem muitas juntas missionárias, agências, grupos cristãos diversos. Contudo, há apenas uma igreja da qual todos os verdadeiros crentes em Cristo Jesus são membros. Cada crente individual, ele é um membro deste corpo. E Paulo, então, é tão empenhado em conduzir os seus ouvintes, os seus leitores a entender este ponto, de que, certa forma, aqui no verso de número 12, ele até se refere a Cristo como sendo o próprio corpo. Essa é a verdade, é também em Cristo. E aí, possivelmente, nós precisamos lembrar de Atos capítulo 9, verso de número 4. Paulo, ou melhor, Saulo, por que tu me persegues? O apóstolo Paulo nunca perseguiu diretamente a Cristo Jesus. Ali começou, então, uma identificação. Ok, mas eu nunca persegui Cristo diretamente, eu persegui a igreja. Mas perseguindo a igreja, eu persigo a Cristo Jesus. Então Paulo começa a construir a sua teologia do corpo, identificando este corpo, a igreja, com Cristo, desde a sua conversão. De fato, irmãos, é tão possível Cristo estar separado da sua igreja como uma cabeça do seu corpo. E Paulo, então, ele continua dizendo, no verso 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito.
Independente do sexo, independente da classe social, independente da raça, da língua, uma vez que você é convertido, uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você se torna membro do corpo de Cristo. Há uma unidade aqui na diversidade, uma unidade completa, total, neste corpo. Todos os crentes foram batizados num único batismo, o batismo no Espírito Santo. Todos foram alcançados pela graça irresistível, foram convertidos pelo Espírito Santo. Ou seja, irmãos, perceba comigo que para o apóstolo Paulo, a salvação pela graça é o batismo pelo Espírito Santo. Muitos aqui têm se equivocado dizendo que o dom de falar em línguas é uma evidência do batismo pelo Espírito Santo. Contudo, veja aqui no verso 11, que os dons são dispensados individualmente na igreja. Alguns têm o dom de falar em línguas, outros não. Mas todos foram batizados num único Espírito. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é a conversão. Independente do dom que você tem o Espírito Santo e você bebeu do Espírito Santo. Onde? No momento da sua conversão. Este é o corpo de Cristo. Ele dispensa o Espírito Santo converte pessoas e coloca essas pessoas como membros deste mesmo corpo. Irmãos, quando Cristo estava com seu ministério terreno, ele teve um corpo encarnado. Ele vestiu pele humana. Ele teve um corpo físico, ele encarnou num corpo físico. Mas agora, Cristo Jesus, ele está encarnado num outro corpo, o grande e diversificado e precioso corpo espiritual, a Igreja de Cristo. Portanto, se todos fazem parte desse mesmo corpo, todos foram batizados pelo mesmo Espírito. Então, nenhum membro tem o direito de se queixar, porque não é um outro membro. Veja, se todos são membros e fazem parte dessa mesma unidade, nenhum membro pode se queixar porque não é um outro membro. E Paulo ele começa a argumentar esse ponto aqui, do verso 14 até o verso de número 20. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então perceba aqui, na construção da retórica de Paulo, ele usa de uma argumentação, de um artifício retórico, chamado reductio ad absurdum. Ou seja, ele se utiliza de uma ilustração impossível, absurda e ridícula para mostrar exatamente o contrário. O olho é um órgão nobre. O olho é um farol do corpo humano. Contudo, você já imaginou como seria um olho de mais ou menos 75 quilos passeando por aí? Você consegue imaginar isso, talvez, assistindo Monstros S.A.?
lá você vai ter o Wazowski, Mike Wazowski. O Mike Wazowski ainda é um olhão grande, verde, assim, ele ainda tem, né, os braços e pernas. Mas é o que Paulo está dizendo, veja que absurdo. Se o corpo todo fosse um olho, ele seria um monstro. Ele seria um monstro. A ilustração ainda aqui que Paulo faz é com relação à diversidade dos membros, irmãos. Uma diversidade em meio à unidade. Uma unidade em meio à diversidade, por isso não há espaço para uniformidade, pois os membros são diferentes. E é isso que faz a beleza da igreja. Ora, o pé não pode deixar de fazer parte do corpo, porque não é a mão. Nem o ouvido pode deixar de deixar o corpo por não ser o olho. Isso não faz sentido com a ideia do corpo. Pois os pés foram feitos para andar, não foram feitos para pegar, para apalpar. Os olhos foram feitos para ver, não foram feitos para ouvir. Você não consegue cheirar com seus olhos. Portanto, essa diversidade aqui na unidade, ela é muito importante, irmãos. E aí Paulo, ele reitera que há muitos membros, mas um só corpo. Então veja, a unidade dos membros. Unidade dos membros. Em segundo lugar, do verso 21 ao verso 26, a mutualidade dos membros. Os membros devem ser unidos e os membros devem trabalhar mutuamente. Há uma mutualidade aqui nos membros. Veja o verso 21. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Irmãos, quando nós pensamos em corpo, nós estamos pensando em indispensabilidade dos membros. Todos os membros são importantes para o bom funcionamento do corpo. E aí Paulo, então, começa a sublinhar a dependência mútua aqui dos cristãos, uns sobre os outros. Obviamente que dentro da igreja vai ter membros que acham que são mais importantes do que os outros. Dizendo, eu não preciso de vocês. É o que estava acontecendo com a igreja de 1 Coríntios. Contudo, irmãos, Paulo traz uma verdade extremamente importante aqui nos versos seguintes. Veja, que na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, os membros mais fracos são os que são mais cuidados, que devem ser receber mais cuidados e merecem, então, uma atenção maior daqueles que são membros, entre aspas, mais fortes. Não há espaço para soberba e individualismo aqui. Veja a ilustração que Paulo traz aqui, irmãos, do verso 22 ao verso 25. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em que que são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Paulo aqui, ele tem em mente de que cada membro, ele é indispensável. Até mesmo aqueles que aparentemente são os mais fracos. Pense comigo, por exemplo, no cérebro.
ele é um órgão frágil, não é verdade? Por isso ele precisa desse capacete natural chamado crânio. Mas ele é indispensável. Aparentemente, ou até mesmo biologicamente, fisicamente, o cérebro ele é frágil, mas ele é indispensável. Ou seja, órgãos, membros aparentemente fracos precisam de um maior cuidado. É o que Paulo está dizendo. Você conhece a história de um encanador chamado Tom Hire? Você já ouviu falar? Tom Hire. Talvez você nunca ouviu falar em Tom Hire, mas talvez você já ouviu falar em A.W. Tozer. Você já ouviu falar em Tozer? Você já ouviu falar em Leonard Ravenhill? Leonard Ravenhill, o pai na fé do Paul Washer. A.W. Tozer e Leonard Ravenhill, eles disputavam a companhia de um encanador. Tom Hire, o encanador que orava. Um homem simples, irmãos. Simples. Certa feita, o Tozer convidou o Ravenhill para pregar na igreja dele. O Leonard Ravenhill trouxe esse encanador, o Tom Hire, um homem de oração. E no hotel que eles ficaram hospedados, o hotel pegou fogo. Pegou fogo. Alguns mortos, muitos feridos. Tozer, quando soube da notícia, correu até o hospital e encontrou o Leonard Ravenhill. Ok, amém. Você está vivo. E o encanador, Tom Hire, foram procurar pelos corredores. E o Tozer perguntou assim para uma enfermeira: por acaso, deu entrada aqui um homem, um evangelista, chamado Tom Hire? A enfermeira assim: eu não sei. Não vi nenhum evangelista. Não vi nenhum homem importante. Mas eu acabei de atender um senhor que estava muito machucado e que ele disse no meu ouvido, ele perguntou: você ama Jesus? Aí diz, que Tozer sabia que ele havia encontrado um encanador que orava, o Tom Hire. Um membro que aparentemente é frágil, desconhecido, talvez você nunca ouviu falar dele. Mas era um homem poderoso, indispensável. Paulo ele continua aqui, irmãos, na sua ilustração. Veja que Paulo vai nos falar sobre membros menos honrosos que tratamos com especial honra, no verso 23. E os membros que pensamos serem os menos honrosos, tratamos com decoro especial. Sabe o que Paulo está pensando aqui? Paulo está pensando aqui nas genitálias. Em corpo humano, você tem genitálias. Você tem órgãos menos honrosos. Aí Paulo vai dizer o seguinte: esses menos honrosos, os indecorosos, é que recebem maior decoro. São os membros menos honrosos que recebem maior honra. Por conta da queda, irmãos, por conta da queda, aí você tem toda uma teologia do corpo, a genitália se transformou num órgão desonroso. Você precisa ter um decoro especial. Por exemplo, se um homem abaixar as suas calças e mostrar a sua genitália para uma mulher, ele é preso. Ele não precisa atacar essa mulher fisicamente. Basta deixar a sua genitália à vista. Por quê? Ela precisa estar vestida. É uma parte do corpo humano que, pelo fato dela carregar menos honra, ela precisa estar vestida, ela precisa de um maior cuidado. E é por isso que todos nós estamos vestidos nessa noite. É o que Paulo está dizendo aqui.
Paulo vai dizer que são essas partes mais indecorosas que tratamos com maior decoro. E com isso, Paulo está dizendo então que há membros no corpo de Cristo que são menos honrosos do que outros. Membros mais indecorosos do que outros. Contudo, até mesmo esses membros menos honrosos devem ser tratados de forma digna, pois devem ser os mais guardados. É os que merecem mais atenção, mais pastoreio, mais discipulado, um cuidado maior. Irmãos, toda a igreja não somente deve olhar para aqueles membros cujos dons são menos perceptíveis, como também deve tomar um cuidado especial para com estes. De forma majoritária, aqueles que têm dons mais visíveis são os mais honrados. Você vai ter, por exemplo, o dom do serviço. O dom do serviço. O dom da hospitalidade. São dons que não são perceptíveis, que não são visíveis. E são para pessoas assim, é o que Paulo está dizendo, que nós precisamos dar uma atenção maior. Porque aqueles que têm dons mais visíveis, já carregam, entre aspas, uma honra da percepção. É visível. E aqueles que estão servindo nos bastidores? Paulo ele continua dizendo, no verso 26 e 27. Quando um membro sofre, todos os que sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. A lógica de Paulo, irmãos, é a seguinte: uma vez que todos nós somos membros do mesmo corpo, e cuidamos uns dos outros, a fim de que todos sejam cuidados, obviamente nós teremos parte nas vitórias e derrotas uns dos outros. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um membro ele é honrado, todos se alegram com ele. Por quê? Os membros desse corpo estão interligados. Algumas semanas atrás, me deu uma... Irmãos, foi um baque, assim. Eu fui pegar a minha cachorra no colo e eu senti uma grande pontada aqui nessa região, onde até estava falando para o Ronan, a região onde as costas mudam de nome, começam a mudar de nome aqui. Eu fui para casa, eu parecia um velociraptor, assim. Eu não conseguia nem ficar ereto e nem conseguia me curvar, era um meio termo. Descobri que era dor ciática, entre a vértebra L1, L2 e L3. É um nervo que ele é inflamado naquela região. Mas a dor ciática, irmãos, é uma dor que irradia para a perna. Não é a perna que está inflamada. É um nervo nessa região aqui, L1 até o L3. Mas é uma dor que irradia. Inclusive, o meu dedão do pé, não sei porquê, mas o dedão do meu pé, desde lá está, parece que com cãibra, está assim, adormecido. Então veja, é o que Paulo está dizendo aqui. Quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Porque o meu dedão do pé, de alguma forma, está ligado com essa vértebra aqui, L1, L2 e L3. Na igreja obediente e amorosa de Cristo Jesus, que Deus tem planejado para os seus filhos, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro ele é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Só esse tipo de amor e preocupação mútua pode ser proveniente do corpo de Cristo. É a preservação dessa unidade que emana do corpo de Cristo. Então veja, a unidade dos membros,
a mutualidade dos membros e, por último, a diversidade dos membros. Há uma unidade, irmãos, entre os membros, uma mutualidade entre os membros e, por fim, uma diversidade entre os membros. Verso 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam em diversas línguas. Paulo ele começa, então, aqui a falar sobre alguns homens que foram agraciados com dons específicos. E perceba comigo que não é apostolado. Paulo não está falando do dom do apostolado, mas Paulo está falando sobre homens, apóstolos, profetas e mestres. São homens específicos, esses três aqui. E ao que parece, Paulo está então lidando com homens que são a base da igreja naquele momento singular da história. O primeiro desses homens aqui, irmãos, o apóstolo e o profeta, no verso 28, esses homens aqui, eles possuem pelo menos 3 áreas aqui que é de competência básica de um apóstolo e profeta. Primeiro, eles estabeleceram a base da igreja. Efésios capítulo 2, verso 20. Segundo, eles confirmaram a sua autoridade através de sinais e maravilhas. 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, Atos capítulo 8 em diante, Hebreus capítulo 2, verso 3 em diante. O primeiro desses homens é o apóstolo, os apóstolos. O significado básico aqui de apóstolo é simplesmente aquele que é enviado, o enviado a uma missão. E no seu sentido aqui mais técnico, a palavra apóstolo no Novo Testamento, nesse sentido de enviado, ele era usado tão somente para Paulo e para os 12. Eles são os apóstolos. Outros eram chamados de apóstolos, mas no original com outro sentido. Uma outra palavra grega chamada pempô. Por exemplo, Júnias foi um apóstolo. Barnabé é chamado em Atos dos Apóstolos de apóstolo. Mas ali a palavra no original é pempô. Ou seja, você tem 2 grupos aqui. Você tem um grupo dos apóstolos de Cristo, Paulo e os 12. E você tem os apóstolos da igreja, que é Barnabé, que é Júnias, que são esses outros que são chamados também de apóstolos. E o texto também traz homens aqui que eram profetas. Esses aqui, irmãos, veja, são diferentes daqueles que tinham um dom de profecia. Esses são profetas. Paulo não está falando sobre o dom de profecia. Paulo está falando sobre a pessoa, os profetas. Obviamente que nem todos os crentes da igreja primitiva foram chamados para serem profetas, mas alguns foram. Paulo, por exemplo, ele era um profeta. Você sabia disso? Ele é chamado de profeta da igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene e Manaém. Atos capítulo 13, verso 1. Os profetas, segundo o comentarista Simon Kistemaker, eles se ocupavam em ensinar os membros da igreja local. Eles davam instrução sobre a conduta cristã, estavam mais próximos das pessoas que tinham recebido o dom de ensinar o conteúdo das Escrituras. Então perceba que esses homens aqui, eles exerceram um papel, um exercício único na igreja. Efésios capítulo 2, verso 20, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que sobre a igreja, ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos,
e profetas. Não é verdade? Efésios capítulo 2, verso 20. E Cristo é a pedra angular. A igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Cristo. Nós temos alguns engenheiros aqui na igreja. Temos alguns pedreiros também, gente que, inclusive construiu a própria casa. Você pode fazer um edifício, você pode construir uma casa de 2 andares, 3 andares, 4 andares, um prédio alto, mas o fundamento é colocado uma vez somente. Não é verdade? Você coloca somente o fundamento, uma vez somente, está ali o fundamento. Então a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está no início, está na base. O terceiro dom, listado aqui por Paulo, é o de mestre. O mestre, que pode ser o mesmo pastor-mestre de Efésios, capítulo 4, verso 11. Aquele que é chamado e dotado para ministrar, estudar, interpretar a palavra de Deus. Os mestres, segundo D.A. Carson, eles eram cristãos maduros que instruíam outros nas implicações morais e significativas da fé cristã. Este é o dom que deve ser encontrado em todo expositor bíblico, pois necessita de sabedoria para ler, estudar, descascar o significado do texto e transmitir aos ouvintes. Estes são os mestres. E aí Paulo então segue falando sobre os dons de realizar milagres e dom de cura. Dom de línguas também, ele fala aqui. Todos esses 3 dons, o dom de realizar milagres, de cura, e também o de falar em diversas línguas, nós já analisamos no último sermão, não vou novamente falar aqui. Mas Paulo ele introduz no verso 7 e verso 8, outros 2 dons dispensados pelo Espírito Santo, que ele não havia listado. Ele não havia listado entre os versos 7 e 8 do capítulo 12. São eles os dons de prestação de ajuda, de prestar ajuda, e o dom de administração. O primeiro deles, irmãos, o dom de prestar ajuda, veja aqui, ele está ligado com o exercício do amor compassivo. Prestar ajuda é se colocar no lugar e no sofrimento do outro e providenciar recursos para o auxílio. É o dom encontrado naquelas pessoas que têm facilidade de ajudar o oprimido. São pessoas, são membros de uma comunidade local que naturalmente estão envolvidas nas causas sociais da igreja. São pessoas que têm o dom de prestar ajuda. Depois você tem o dom de administração, que está ligado com o exercício da liderança. No original, a palavra quer dizer o capitão do leme. É o piloto. Parece que Paulo está falando aqui sobre esse dom de administração para aqueles que possuem esse dom de segurar o leme da igreja local. Nós sabemos, irmãos, que a igreja local, ela vai além do culto que ela promove. A igreja local, ela é uma instituição, ela é uma organização. E para liderá-la, você precisa ter esse dom de administração. Dons que precisam ser encontrados nos presbíteros, principalmente presbíteros regentes da igreja local. Depois, Paulo faz uso de 7 perguntas retóricas. São todos apóstolos? São todos profetas? Todos têm dom de ajuda? Todos têm dom de administração? Todos têm dom de falar em línguas? Todos realizam milagres? E Paulo lhe faz essas 7 perguntas aqui, retóricas, e ele já sabe a resposta. Não! Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, e assim por diante.
Por quê? Porque assim como os dons, os membros também são diversos. Portanto, irmãos, a diversidade da igreja é uma ordem do Senhor Deus. É um meio ordenado por Deus de levar a comunhão para a unidade da igreja. Se cada membro não reconhecer e aceitar a sua parte no corpo, veja que a diversidade vai dividir ao invés de unir. A diversidade vai destruir ao invés de construir. Essa diversidade vai trazer discórdia ao invés de harmonia. Se a diversidade não tiver unidade, nós estaremos indo de encontro contrários àquilo que o Senhor Deus deseja para uma comunidade. E aí Paulo termina no verso 31, encorajando a igreja a buscar os melhores dons. Nós temos aqui uma dispensação do Espírito Santo, conferindo aos membros da igreja local dons. E Paulo vai dizer, busquem os melhores dons. E a pergunta é, o que é o melhor dom? Como eu posso identificar quais são os melhores dons? Olhe para a sua comunidade. O melhor dom é aquele que está faltando na igreja. Não há dom melhor para se buscar do que aquele que está faltando na igreja local. Busque o melhor dos dons, Paulo vai dizer. E aí eu quero trazer pelo menos 2 aplicações para nós, já encerrando o meu sermão. 2 aplicações. A primeira aplicação, irmãos, nós precisamos entender a membresia como um laboratório de aprendizado mútuo. A membresia da igreja, os membros de uma comunidade local, do corpo, precisam ser vistos e recebidos como um grande laboratório de aprendizado mútuo. Você já parou para pensar o quão paciente você é, desde que ninguém o irrite? Não é verdade, Walter? Ou quão amoroso você é, desde que ninguém pise no seu calo? Ou mesmo o quanto você é humilde, desde que seja respeitado e tenha bajuladores? É fácil, irmãos, viver numa comunidade dessa aqui. Mas essa não é a comunidade real. Não é a igreja real. Porque a pergunta que nós precisamos fazer, ok, e quando as pessoas não são assim? E quando elas pisam no nosso calo? E quando elas nos machucam? Ouça essa verdade. É quando as pessoas não são, para nós, aquilo que nós esperamos que elas sejam, que o fazer parte da membresia da igreja, efetivamente vai tratar com o nosso caráter. Eu vou repetir. É quando as pessoas, quando um outro membro, não é para nós aquilo que nós esperamos que elas sejam, que o fazer parte da membresia da igreja local efetivamente irá tratar com o nosso caráter. Será no meio de uma comunidade assim, irmãos, tão diferente, que Deus usa seus membros para tratar um com o outro. Deus vai usando cada um dos seus membros, cada um dos seus filhos que constituem essa igreja local, como um instrumento de redenção, como um instrumento de demonstração de graça e perdão.
É na comunidade local que as nossas falhas precisam ser expostas. Eu sempre digo o seguinte: nós chegamos na igreja como homens invisíveis, como mulheres invisíveis. Nós não queremos que as outras pessoas descubram quem nós realmente somos. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo dispensa dons para essa comunidade local, para que os membros dessa comunidade local, por meio dos dons, venham jogar tinta nesse homem invisível. Nós precisamos ver, precisamos tratar, precisamos cuidar uns dos outros. É preciso ser menos arisco, irmãos. Não pode haver entre nós um baile de máscaras. Se é para a gente dançar numa comunidade local, é dançar sem a máscara. É um baile sem máscara. E aí eu volto novamente aqui com aquilo que eu disse no sermão passado. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Eu sei pregar, mas eu sou péssimo em cantar. O pessoal do louvor fica me zoando. E com razão, Porque se eu encontrasse, se eu tivesse o dom de cantar, encontrasse alguém que não consegue cantar em nenhum tom, eu não sei cantar em nenhum tom, irmãos. Eu não consigo identificar tom, não consigo identificar nada disso. Obviamente que eu iria brincar com essa pessoa também. Eu sei pregar, mas não sei cantar. Alguns sabem ensinar, mas outros sabem pastorear no tete-a-tete. Tem uma facilidade de cuidar do outro. Outros têm o dom da hospitalidade. Eu sei que se a gente receber missionários aqui, e se nós não tivermos talvez condições de colocá-los num hotel, eu sei que pessoas aqui poderiam muito bem receber essas pessoas, porque essas pessoas têm dom de hospitalidade. Ontem nós tivemos aqui pelo menos 2 irmãos, 8:30 da manhã, subindo para servir a igreja. Servir a igreja, o que é isso? É o dom de prestação de ajuda, é o dom do serviço. A igreja é um laboratório, veja, a igreja é um laboratório onde o Senhor Deus está usando para redenção, como instrumento redentivo. E nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Há uma tendência muito consumista nos nossos dias. Você pega, por exemplo, de um tempo para cá, pessoas que se isolam no meio do mato, são quase astros de reality show. As pessoas vão lá, vão estudar aquela pessoa, vão ver como isso como uma pessoa que realmente descobriu o sentido da vida, morar sozinho, como um ermitão no meio do mato. Aí talvez você já viu aquele filme, Beleza Selvagem, alguma coisa assim, daquele jovem que percorre os Estados Unidos e que encontra aquele ônibus velho lá no meio do Alasca, que ele quer ir para o Alasca. Pessoas assim viram filme. Há uma tendência de individualismo na nossa era. Parece que nós não estamos mais gostando de nos juntar. Nós queremos agora ficar separados. Nós gostamos de ir no drive-thru, pagar, pegar e levar para casa. E aí nós pensamos na realidade da igreja. Por vezes nós chegamos na igreja, nós contribuímos, ouvimos o sermão e vamos para casa. Nós não temos uma mutualidade entre os membros da igreja. Isso é um pecado. Poderia falar qualquer outra coisa, mas isso é um pecado. Se você é crente, se você é um cristão, se você é membro de uma igreja local, você não pode viver no ócio. Você entendeu? Se você é membro de uma igreja local, você não pode
viver no ócio, somente consumindo. Você precisa servir a sua comunidade local. E a segunda aplicação é: como é que eu descubro o meu dom? Como é que eu descubro o meu dom? Eu gosto de uma ilustração, irmãos, que é a ilustração da caixa de ferramentas. Porque se você foi salvo, se você bebeu desse único Espírito, se você já faz parte do corpo, como membro do corpo de Cristo, você já tem um dom. Você já tem. A pergunta é: como é que você descobre isso? Aí eu gosto de usar a ilustração da caixa de ferramentas. Um pedreiro, se por um momento dá um flash, né, de amnésia nele, ele esquecer qual é a sua profissão, ele vai olhar para o seu cinto de ferramentas. No seu cinto de ferramentas ele vai encontrar ferramentas de pedreiro. Ele não vai encontrar um rolo de amassar macarrão, né, massa, fazer macarrão. Talvez você encontre lá na caixa de ferramentas do Neemias, tem bastante coisa ali, é uma diversidade de muitos dons, né, Neemias? Um encanador vai olhar para o seu cinto de ferramentas e vai encontrar ferramentas de encanador. Trazendo uma ilustração agora, se você já é membro de uma igreja local, se você já bebeu desse Espírito, quais são as experiências que o Espírito Santo tem te dado? Quais são as suas aptidões? Quais são as suas afeições? Eu tenho certeza que algum desses dons espirituais aqui você tem. E aí você pode fazer um paralelo com a lista de 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12, Efésios capítulo 4. Alguns dons, particularmente, eu acredito que ficaram somente ali no primeiro século. Mas você pode listar isso e ver, ok, quais desses dons aqui o Senhor tem me dado? Não fique no ócio. Deus não lhe chamou para o ócio. Você faz parte de uma igreja, de um corpo, há uma unidade entre os membros, há uma mutualidade entre os membros e há uma diversidade de membros. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, ó Espírito Santo de Deus. Cremos que o Senhor é maravilhoso, é um Deus benevolente, tão amoroso, tem nos dado tudo o que nós precisamos. Nós temos, Pai, tudo o que é necessário para exercer, mediante o Teu Espírito, o nosso dom nessa comunidade local. Ajuda-nos, por favor. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar. Eu peço por essa igreja local. Por vezes eu vejo poucos trabalhando para muitos. Por favor, ajude essa comunidade local para que todos venham trabalhar. Todos, exercendo os seus dons, ministrando na vida uns dos outros. Faz isso para a glória do Teu precioso nome. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.